parte. Então não é mentira. Né? Se está todo mundo falando isso, inclusive quem está envolvido, então isso não é mentira na medida que o próprio presidente não nega. Então sim, existe a possibilidade e o interesse do Mário em ser CEO do Fluminense. Isso está na cara, né? Porque senão era só... Cara, quicou ontem assim, ó, na frente dele. Sobe e fala, eu não quero, eu não serei CEO do Fluminense, da SAF do Fluminense. Acabou a discussão. Desmontava todo mundo, acabou, segue em paz aqui. Mas não, só que você não fala, então significa que você tem esse interesse, tem essa possibilidade. Nação flamenguista, né? O Fluminense aí passando por um processo aí de transição, né? Para se transformar em SAF. E vem essa questão aí, essa situação aí que o presidente do Fluminense pode ser o presidente do seu, né? Da nova gestão da SAF, que está gerando bastante discussão, bastante repercussão. E a gente sabe que o Fluminense hoje já não vive uma situação financeira, uma das melhores, né? Vive uma situação financeira precária, né? Eu vejo muito torcedor se animando, porque às vezes o time se transforma numa SAF e a gente sabe que nem sempre SAF é bom, né? E pelo jeito que a gente está observando e está caminhando para essa SAF do Fluminense, já começa errado, né? Já começa errado. O presidente vai ser o presidente da SEU, né? Da nova gestão da SAF. Isso aí já está errado, né? Para alguns tricolores não aceita, né? A mídia discute, né? E vamos acompanhar aí para ver o que é que Rica Perrone tem sobre esse assunto. Crédito do vídeo vai para o Rica Perrone, o link está aqui na descrição. Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos ver o que foi que ele falou sobre isso. Diretoria, é o seguinte, vídeo polêmico, eu vou tentar ser o mais reto possível no que eu vou dizer, embora eu saiba que isso vai ter uso político interno dentro do Fluminense. E eu lamento muito, não é essa a minha intenção. Eu tenho todo o meu histórico recente e os 27 anos da minha carreira para deixar isso claro, que não tem nenhuma possibilidade disso ter qualquer fim que seja esse. Bom, o Fluminense está vivendo um momento de transição para a SAF. Ontem deu um quebra-pau lá na reunião de conselho lá do Fluminense. E para minha surpresa, o quebra-pau ainda foi entre meu ex-amigo e um amigo, né? E ainda quem tá fazendo a transição da SAF é o Matheus, que é outro amigo. Então, assim, todo mundo ali eu conheço. Eu tô ficando velho, viu, gente? Eu tô vendo uma galera, quando eu cheguei no futebol, eu nasci dentro do futebol, mas quando eu cheguei pra trabalhar no futebol, é uma galera que já tava lá. Eu conhecia de orelhada. Ou no São Paulo, que eu conhecia de pequeno. Mas agora não, agora todo mundo que tá mandando nos clubes são gente que eu conhecia entrando no futebol. Pô, tô ficando velho pra caralho. Mateuzinho eu conheci torcedor, o Mário eu conheci querendo ser vice-presidente. Eu já era vice-presidente de futebol, não me lembro. E agora presidente, já discutindo SAF, o caralho. Porra, o Júnior eu conheci, não era nem conselheiro, agora já tá lá discutindo com o presidente. Tô ficando velho. Mas enfim, eu achei a discussão que eles tiveram ontem, cara, previsível, pelo temperamento que eu conheço dos dois. O Júnior fala o que ele pensa, o Júnior não tem medinho. Então, assim, intimidar o Júnior é uma cagada, porque o Júnior não é um cara que vai se intimidar. O Mário também não gosta de ser questionado e nem ser colocado em dúvida. E, obviamente, que aquilo é da merda. Mas, no final das contas, com o que disse o Júnior e a réplica do Mário, a única conclusão que a gente chegou ontem foi a seguinte: eu não sei se está certo o Júnior ou se está o Mário. Eu tenho a minha opinião, eu vou dar daqui a pouco. Mas o Mário quer ser CEO do Fluminense. Por quê? Porque era só ele subir e falar que não queria. Ele encerrava a discussão. Na medida que ele não fala isso, ele deixa claro que isso não é um boato. Isso não é uma sacanagem jornalística. Isso não é uma invenção da imprensa. Porque eu posso dizer que a minha fonte que disse isso não veio da oposição do Fluminense, embora ela também tenha tentado. A minha fonte veio muito mais da parte contratante, da possível compradora do Fluminense, do que de outra parte. Então não é mentira. Né? Se está todo mundo falando isso, inclusive quem está envolvido, então isso não é mentira na medida que o próprio presidente não nega. Então sim, existe a possibilidade e o interesse do Mário em ser CEO do Fluminense. Isso está na cara. Né? Porque senão era só... Cara, quicou ontem assim, ó, na frente dele. Sobe e fala, eu não quero, eu não serei CEO do Fluminense, da SAF do Fluminense. Acabou a discussão. Desmontava todo mundo, acabou, segue em paz aqui. Mas não, só que você não fala, então significa que você tem esse interesse, tem essa possibilidade. Etapas, vamos por etapas, tá? Primeiro, gosto? Não. Acho antiético. Não concordo, não faria. Se eu fosse conselheiro do Fluminense, brigaria como o Júnior está brigando até o final para que isso não acontecesse. Por quê? Porque é a mesma coisa que eu achava sobre o Vasco e sobre o Palmeiras. Eu não vou mudar de ideia porque é o Fluminense. Eu não vou deixar de dar a minha opinião porque é o Mário, que é um cara que eu briguei publicamente. Não vou, desculpa, mas é o que eu falei. Eu achava que na SAF do Vasco não poderia o presidente assumir um cargo na SAF. Falei quando o Palmeiras, a Leila virou presidente, falei, cara, gosto muito dela, mas ela não pode ser a patrocinadora, eu, o presidente do clube. Por quê? Porque ela senta na mesma mesa com ela mesma. Isso não existe, isso é errado, isso é idiota, de alguma maneira. Se olhar para um cenário desse e achar normal. Uma pessoa sentada no espelho fazendo uma negociação, isso não faz sentido. Então não concordo.
acho que o Mário não deveria fazer isso. Mas tem duas coisas muito loucas nessa história. A primeira que eu vou explicar é a seguinte: por que você acha isso errado? E eu vou tentar explicar isso da maneira mais didática possível para quem ama futebol, mas não é do futebol. Cara, como é que funciona a vida de quem tem uma caneta no futebol? Não é moral, não é ético, nunca foi, porque o futebol não é ético e não é moral. Então não adianta você esperar que algum presidente de clube, que alguém vai andar como um CEO de uma empresa e vai fazer tudo direitinho, sem conchavo, sem calada da noite, sem dizer aqui, porque não tem como. O futebol é assim, né? Então, como você é presidente do clube, cara, você contrata um jogador e aquele empresário, pra te vender aquele jogador, ele fala: pô, mas tu tem que levar mais 2 moleque meu pra me ajudar, pô. Tô te ajudando, você tem que me ajudar. Você leva. Você tem um patrocinador que você tem que dar 10% pra alguém. Você tem que dar. Você pode fazer vista grossa e falar: cara, resolve aí você com a agência, eu não vou meter a mão, mas você sabe. Você muitas vezes tem que devolver uma parte para alguém que contratou. Muito comum no futebol isso. Ó, eu vou te dar um dinheiro tal, mas ó, esse dinheiro é da minha empresa, não é meu. Você fica aí com 90, 10, você devolve para mim, pessoa física. Normal. Isso é o futebol, gente. É foda, mas é o futebol. Na verdade é tudo na vida, né? Mas o futebol isso é comum. Então, cara, quando você vive todo esse meio durante anos, você passa a ter uma série de favores, ligações, que são inerentes ao seu cargo, mas que não são boas. Para quem que ela não é boa? Para uma SAF que entra e tenta quebrar isso e moralizar isso. A SAF não vai conseguir moralizar isso, mas ela vai conseguir pelo menos quebrar e dizer pro mercado: começou de novo, não é mais o que era. Quando você pega esse cara e bota ele no cargo da SAF, você carrega tudo isso junto. Então, cara, eu não sou a favor que nenhum cara que faça essa transição de amador para profissional vá pro profissional. Por a obviedade, que é eu dizer o seguinte: olha, estou... Eu concordo com o Rica Perrone também, né? Já tá começando errado, pessoal. Se vai se transformar numa SAF porque não tá dando certo, e o cara, vamos ser bem realistas, não tá, como é que se diz? Não tá naquela expectativa que a torcida tanto acreditava nele, o cara vai pra CEO da SAF, né? Isso aí tá tudo errado, né? Estou comprando o clube para transformá-lo em profissional. Quem vai ser o seu gestor? Aquele que era do amador. Não faz sentido. O recado dado pro mercado é uma bosta. A imagem do Fluminense como novo Fluminense é uma bosta. Porque significa que nada mudou. Ah, entrou um dinheiro, é isso. Vocês arrumaram dinheiro, não arrumaram uma ideia de profissionalização. Então não tem sentido fazer isso. É ruim pra todo mundo e agora vem a pior parte de todas. Sabe também que eu acho muito louco? Que o pior prejudicado nessa história toda é o Mário. Eu não consigo entender o que vai acontecer com o Mário num caso como esse. Porque na figura de gestor que ele tá, qual é a figura do Mário que me importa? A figura de um cara ligado ao Fluminense, cuidou do jurídico, foi vice-presidente de futebol, assumiu a presidência do Fluminense, ganhou a Libertadores, o caralho vai transformar o Fluminense numa SAF. Essa figura. O que representa essa figura pro torcedor hoje? O maior presidente que o Fluminense já teve. Eu ouvi durante anos de amizade com o Mário, sentado no sofá da casa dele ou na porra de um bar, que o sonho da vida dele era ser presidente do Fluminense e ganhar a Libertadores. Mário, você ganhou. Você venceu, cara. Você conseguiu o que você queria. Não tem pra onde você melhorar isso. Você não vai ganhar a Copa do Mundo pelo Fluminense, ele não joga. Copa do Mundo joga seleção. Você não tem nada no Fluminense que você possa fazer melhor. Você chegou no topo. Dali você não faz mais. Porque se for vendido e tiver uma SAF e você ganhar como CEO, alguém deu esse título da Libertadores pro Fred? Não foi pra você. Se for pra outro cara, vai ser pro outro cara, vai ser pro texto do Fluminense. Você não vai ganhar nada com isso. Você vai se expor, vai colocar em dúvida, vai deixar as pessoas falando: pô, se ele não ganha nada com isso, por que ele quer esse cargo? Que é o que está acontecendo. Por que você está fazendo isso? Por que você quer essa ideia? Vai descansar, cara, vai para casa, vai cuidar do teu escritório, depois de 3, 4 anos você volta. Mas é uma coisa que na minha cabeça, olhando de fora, assim, e até por conhecer o Mário um pouco, se eu tivesse uma mesa de bar hoje com o Mário, eu estaria falando isso pra ele: você tá maluco, cara? Por que você vai botar em xeque um negócio desse? Você conseguiu a coisa mais difícil para um dirigente de futebol, que é ser ídolo de uma torcida. Normalmente o dirigente é o filho da puta. Você conseguiu ser ídolo dos caras. Porra, você marcou teu nome na história do Fluminense, pra que tu vai deixar uma possibilidade de manchar isso? Sai fora, depois você volta, você nunca vai ficar longe do Fluminense, você nunca vai deixar de ser relevante dentro do Fluminense. Sai! Deixa tudo limpinho, lisinho e volta, porque se você não sair, muita gente vai olhar e falar: por que esse cara não quer sair? O que tem ali que esse cara não quer sair? Se ele já conseguiu tudo o que ele queria. Tá certo o questionamento. O questionamento é justo, cara. Então eu não consigo entender, pelo lado do Mário, o que ele quer fazer. Realmente eu não entendo o que ele quer com isso. Talvez seja não gostar de sair da mídia, porque ele sempre gostou disso, mas eu não sei se isso motivaria o suficiente para ele queimar o maior patrimônio que ele tem, que é a idolatria, né, o respeito da torcida do Fluminense, do clube de coração dele. Quem que não gostaria de ser o
presidente campeão do clube de coração. Porra, claro que vai ser mais lembrado o jogador, o treinador, daqui 10 anos ninguém lembra o presidente, mas pra ele, no meio dele ali, ele é o cara que ganhou. Então, porra, o que você quer ser treinador? Não vai ser. Você quer ser jogador? Não dá mais, entendeu? Então, porra, eu não entendo. E eu entendo perfeitamente as pessoas que estão questionando isso. Porque essa quebra de paradigma quando você entra numa SAF é exatamente tirar as pessoas que estavam lá e colocar uma gestão profissional. Além da questão moral de você falar, pô, mas você está negociando com você mesmo, isso não é bom. Não é bom. Então por que fazer? Eu não consigo entender qual é o ganho nisso. Isso está fortalecendo a oposição do Fluminense, porque a oposição do Fluminense está ganhando um argumento que ela não tinha. Ela está ganhando um argumento que é falar, por que esse cara está fazendo isso? Por que esse cara está fazendo uma coisa que aos olhos de muita gente é antiético? Não faça. Vai ser vendido, não tem mais nenhuma importância o cargo associativo do clube, não vai ter mais nenhuma importância. Ninguém sabe quem é o presidente do Botafogo, irmão. Porque não tem mais importância, é o texto, é o dono do clube. É o cara que vai ser do Fluminense amanhã depois. Pior, não tem ninguém comprando o Fluminense. Se o próprio pessoal da SAF fala, não, a gente está estudando aqui com o BTG, o cara, mas não tem. Pois é, nação flamenguista, é uma situação bastante complicada, né? Discordo de alguns pontos aí de Rica Perrone, mas também concordo com eles aí na maioria, né? Por exemplo, dizer que ele não chegou no topo, né? Ok, ele ganhou Libertadores, né? Que era um título que o torcedor do Fluminense tanto sonhava, né? Fez história, né? Que nenhum outro presidente fez, mas ultimamente ele tem sido bastante criticado, né? E vamos ser realistas, né? Se o clube está se transformando em SAF, não é mil maravilhas. Né? Quando eu digo as, não é só a dele, né? As administrações de presidentes, né? Então não é só a dele, não. Todas. É um desastre, né? Então, se está transformando numa SAF, é justamente isso, né? Agora se fica a pergunta, né? O que é que o cara é presidente, quer ser o CEO da SAF agora, né? O que é que tem de tão bom como o Rica Perrone aí? São perguntas que a torcida também fica sem saber, né? Se ele fosse, se for para ser uma SAF, colocar o mesmo cara que está comandando o clube, não tem sentido, não faz sentido, né, pessoal? Eu acho que não vai mudar nada. Vai mudar o que para o cenário do futebol? Nada. Acho que nesse sentido aí, Rica Perrone tá certo, né? Mas o futebol brasileiro, infelizmente, é assim, pessoal. Até na SAF, que muita gente esperava que as coisas fossem dar certo, né? Tem muita gente aí que acha que o clube dele, quando quebrar, quando não tiver mais condições de caminhar com as próprias pernas, se transforma numa SAF e é mil maravilha. Tá tudo resolvido. E olha que não é assim, né? Olhe que não é assim, pessoal. E a do Fluminense a gente percebe que já tá começando errado, né? Já começou errado. Quando você vê que começa certo, tem uns que tá começando certo e fim de errado, né? Mas essa do Fluminense, já começando errado, é difícil dar certo, né? Só o tempo dirá, né? Mas eu digo, SAF não é sinal que o seu clube vai se dar bem, pessoal. A SAF é complicada. Primeiro que SAF é uma empresa quer o quê? Lucro. Torcida quer o quê? Título. Dificilmente título e lucro não anda junto. Dificilmente título e lucro anda junto. Só conheço poucos clubes aqui que título e lucro anda junto. Se chama Flamengo e Palmeiras. Para você ter noção, o Botafogo ganhou os títulos, né? Uma SAF, né? Pergunto qual foi o lucro do Botafogo ano passado. Tem mais de 600 milhões de contratações. Seu faturamento é 300 milhões. Talvez tenha ganhado ali mais uns 200 e pouco de premiação. 500. Ficou no vermelho. É isso que eu digo. Para ganhar, o investimento foi alto, seu faturamento não cobriu o prejuízo. Esse ano, até a janela até na última janela que teve aqui, ainda tem a do meio do ano, né? Já foram quase 600 milhões de contratações. Será que o presidente vai sempre querer estar assim? A empresa dando prejuízo? Eu sempre digo nos meus vídeos, a única SAF aqui no Brasil que deu certo até agora, a única, é a do Bragantino. E o Bragantino eles não querem saber de título, eles querem saber se está disputando, se está na primeira divisão, se está comprando jogador de 10 milhões e vendendo por 20. Esse é o objetivo da SAF do Bragantino e está certo, né? Por isso que eu digo que SAF nem sempre é bom, né? Tem que ter muito torcedor aí empolgado pedindo SAF, mas abra o olho, pessoal.
SAF não quer dizer que seu time vai estar salvo, né? Primeiro, se um time abrir uma SAF e a SAF der errada, pode quebrar. Pode quebrar, né? Pode fechar as portas, né? Já o clube sem SAF não fecha as portas, né? Acho que tem muita gente que não entende disso aí, né? Não sabe, né? Não tá por dentro. Mas se eu fosse um torcedor do Fluminense, eu tava mais acompanhando mais de perto essa situação aí, porque é complicada, né? Complicada, né? Quer vender, mas quem vai continuar é um presidente atual. Pra mim tá errado, né? Pra mim já começa errado, né? Mas fazer o quê? Pra você, nação flamenguista, deixa a sua opinião aqui. Será que essa atitude do presidente do Fluminense, será que é certa? Será que os torcedores do Fluminense concordam com isso? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal Fla News e até a próxima.